Olá, tudo bem? Muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando no nosso canal. Hoje a gente vai tratar de um assunto, de uma celeuma, na verdade, que nesses últimos dias, vocês que vêm acompanhando aí as redes sociais, têm visto muita gente, né, inclusive o pessoal aí blogueiro, né, o pessoal que tem canal no YouTube, cobrando do pastor Ailton a respeito da questão do terreno, do grande terreno, e assim passou a ser conhecido nesses últimos tempos aí, nesses últimos meses, como o grande terreno do grande templo, né? E o pessoal vem cobrando do pastor presidente, né, do pastor Ailton, a escritura do terreno, a quem foi pago aí os 12 milhões, segundo eles, 12 milhões de reais, a quem foi pago esse valor. Então existe aí muitos questionamentos. A princípio, eu gostaria de dizer o seguinte, antes de começar aqui o nosso assunto de hoje, que toda a informação que vai ser repassada aqui nesse trabalho é baseado em hipóteses, tomando como base a legislação, o que a lei fala a respeito da compra, né, de imóvel, de doação de imóvel, e na verdade se baseia nessas teses jurídicas, nas normas jurídicas. Então tudo que nós fomos abordar aqui com os senhores não são informações baseadas em comentários de um ou de outra pessoa. São meu canal, como os senhores sabem, nosso canal, né, ele é jurídico, eu trato aqui de questões jurídicas. Então, o que eu vou trazer aqui é um relato, uma exposição que é baseada naquilo que eu tenho conhecimento, dentro da minha formação jurídica, aquilo que eu entendo do que realmente poderia ser aplicado ao caso concreto. Isso não quer dizer que as minhas palavras são palavras confirmativas que confirmam uma coisa ou outra, não, nada disso. Serão baseadas em critérios legais que a gente vai tentar fazer uma análise dessa circunstância da compra desse terreno, o que poderia, o que pode estar acontecendo, mas, repito, o objetivo não é trazer acusação nem a A, nem acusação a B, é tentar trazer aqui ao conhecimento de todos as possibilidades na compra e na venda de um imóvel, seja um terreno, seja um bem já construído, tá? Muito bem. Olha só, há vozes que estão aí afirmando que aquele grande terreno, na verdade, ali não é um terreno apenas, são vários terrenos que foram ali derrubados, galpões, e como se tem dito, né, pelo pastor presidente, o pastor Ailton, para construir, para se fazer o grande templo. A princípio, eu quero pedir a você o seguinte, fique até o final do vídeo. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas esclarecedor, tá bem? Então, alguns têm dito que o terreno foi doado pelos poderes públicos, há vozes que dizem que o terreno foi comprado a pessoas privadas, há vozes que dizem que foi uma doação, enfim. Vamos tentar entender essa questão aí de compra e venda de imóvel, tá bem? Olha só, vamos dividir aqui o seguinte, vamos supor, em uma situação hipotética, que aquele terreno, tá? É uma situação hipotética, que aquele terreno tenha sido doado pelos poderes públicos, ok? Há vozes que falam isso, que aquele terreno, ele não foi comprado, ele foi doado pelos poderes públicos, e aí porque se pagou 12 parcelas de R$1 milhão. Então vamos considerar, a priori, que aquele terreno ali, ou aqueles terrenos, são terrenos públicos que foram doados para a Assembleia de Deus para a construção do templo. Vamos considerar isto. Olha só, para que os poderes públicos possam doar um bem público, em primeiro lugar, ele tem que ter um requisito fundamental, que é a desafetação. É um instituto do direito civil, a desafetação
de um bem público, ok? O que acontece é que no Código Civil Brasileiro nós temos aí as espécies de bens, né, bens públicos. Nós temos os bens dominicais, os bens de uso especiais e os bens de uso comum do povo, tá bem? Os bens de uso especial e os bens de uso comum do povo, eles são inalienáveis, isto é, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser doados. Para que seja feito isso, tem que ocorrer o que se conhece como desafetação, ou seja, através de um ato administrativo, através de uma lei ou de um ato administrativo, o poder público decreta, mostra que aquele bem não será mais utilizado, né, para a execução das atividades públicas afins do dia a dia dos poderes públicos. Ele estará apenas incluído no patrimônio dos poderes públicos. Então isso ocorre o que se chama desafetação. Então, por exemplo, um prédio da Prefeitura do Recife, o prédio da Câmara Municipal, uma escola, esses bens são bens de uso especial, tá bem? O de uso comum do povo é as ruas, as praças. Então, um bem, para que ele seja vendido ou doado, ele tem que ser desafetado, então ele sai dessas qualidades e passa a ser chamado de bem dominical. Nesse caso, o Código Civil diz que os bens dominicais, eles podem ser alienados. Os bens dominicais são aqueles bens que fazem parte do acervo patrimonial dos poderes públicos. Aí sim ele poderá ser vendido ou doado. O segundo requisito é o interesse público justificado. O poder público vai ter que justificar porque quer doar aquele bem. Geralmente se doa um bem público para uma atividade social, essencial, que vai desenvolver a sociedade, né? Uma atividade importante, ele é doado para esse fim. Então, tem que haver ali um interesse público. Ele vai ser doado para uma instituição privada, mas com fins de interesse público, ok? Terceiro, uma autorização legislativa. Depois que ele é desafetado, se for um bem no município, tem que ter uma lei, a Câmara Municipal vai ter que aprovar uma lei autorizando que aquele bem poderá ser vendido ou aquele bem poderá ser doado. Essas regras que eu estou citando aqui para vocês, tanto vale para a venda de um bem público como para a doação de um bem público. Esses requisitos eu estou citando aqui para os senhores. Além disso, deve haver a modalidade de licitação concorrência, mas pode haver também o leilão nos casos de, por exemplo, um bem que foi apreendido pelos poderes públicos, por exemplo, uma organização criminosa que com o dinheiro do crime, do fato criminoso, comprou um terreno. Então, esse terreno, os poderes públicos apreendem esse terreno e ele não será mais devolvido. Então, o poder público tem a pressa de vender esse bem, vende através de leilão. E também os bens que são dados aos poderes públicos através do Instituto também do Direito Civil, chamado de dação em pagamento. É quando você, por exemplo, deve um grande valor ao poder público e você não tem como pagar aquela dívida tributária, por exemplo, você pode fazer um acordo com os poderes públicos. Você tem lá uma casa de 1 milhão, o que corresponde ao seu débito com o poder público, você pode dar esse bem em pagamento, dação em pagamento. Então, esse bem também pode ser licitado através do leilão, tá bem? Esses são os requisitos para que os poderes públicos possam doar ou vender um bem público. Então, vamos considerar que aquele terreno tenha sido doado para a Assembleia de Deus. Então, o procedimento aí tem que sair em diário oficial, né? Se fosse uma doação dada para a Assembleia de Deus, deveria estar em diário oficial, porque é um bem público, através da concorrência. A concorrência pública seria mais adequada naquele momento. Agora, olha só, quando você doa um bem para alguém, um bem imóvel para alguém, ou um bem imóvel, principalmente,
você vai ter que pagar o imposto, né? O imposto estadual, que é o que hoje chamamos de ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa Mortins e Doações. Então, como é uma doação, você vai ter que recolher esse imposto. Olha só, se esses terrenos ali, né, forem públicos, eles foram doados para a Assembleia de Deus para a realização de um interesse público, porque as igrejas, elas não só atuam no campo espiritual, elas também exercem uma função social importante, exercem uma atuação social importante, e o poder público tem esse interesse de que se construa uma igreja em determinados lugares, porque isto vai ajudar na questão social. Por exemplo, você tem um local perigoso, é um bairro onde o tráfico domina, o índice de pobreza é alto, enfim. Então, o poder público tem que investir naquela área. Então, ali tem um terreno grande naquela região ali, e de repente o poder público pode doar para a igreja construir ali um templo, porque isso vai ajudar na ressocialização ali daquela comunidade, daquela sociedade. Tem que ter um interesse justificado. Eu entendo o seguinte, que ali naquelas imediações do 13 de maio, naquela região ali, nós temos várias igrejas. Então, acredito que não justificaria, pelo meu conhecimento, os poderes públicos doar um terreno para construir um templo ali. Qual seria o interesse público presente aí de se construir naquele local uma igreja, quando à frente nós já temos ali o templo sede da Assembleia de Deus, temos ali a Igreja Universal, nós temos outros templos religiosos. Então, se o interesse público seria esse, eu acredito que numa situação hipotética, isso não estaria justificado nesse interesse. Então, veja bem, as igrejas, pela Constituição Federal, elas têm o que chamamos de imunidade tributária. Então, se o poder público tivesse ali, de repente, doado aquele terreno para a igreja, não teria como você fazer uma pesquisa no Estado para ver se foi recolhido o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão sobre Transmissão de Causa Mortins e Doações. Você não teria como fazer essa pesquisa, porque as igrejas ela recebe a imunidade tributária constitucional. Então, se foi doado para a igreja, para a Assembleia de Deus ali, ela não vai pagar, porque o ITCMD ele é pago por aquele que recebe a doação. Logo, a igreja está imune a essa questão tributária, né? Então, veja só, e se aquele terreno ainda, né, a questão pública, ele for público e ele foi vendido para a Assembleia de Deus, também tem que obedecer aqui a todos esses requisitos que eu acabei de citar: interesse público, avaliação prévia, autorização legislativa, desafetação e licitação na modalidade de concorrência. Se fosse uma venda, também a igreja não pagaria o ITBI, que é o imposto municipal. Então, no município nós temos 3 impostos, né? Nós temos o ITBI, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o IPTU. Nesse caso aí seria o ITBI, que se não aumentou, né, a variação vai de 1 a 3%, a depender do município. Eu não sei quanto é que a Prefeitura do Recife cobra em cima desse imposto, né, dessa modalidade de tributo, mas varia entre 1 a 3% se não for modificado. Então, a Assembleia de Deus não pagaria esse imposto, porque ela tem também imunidade tributária. Se ela fosse pagar esse imposto, se o bem é público e foi vendido para a Assembleia de Deus, ela deveria pagar em torno aí de R$200 mil por aqueles grandes imóveis ali, que são várias propriedades, não é? Agora, o que eu quero chamar a atenção dos senhores é o seguinte: quando você vai analisar, você vê que ali são vários terrenos, não é apenas um terreno, né? A complexidade
daquele patrimônio é muito grande, porque veja bem, se são vários proprietários aquele terreno, né? Se são vários proprietários, como nós poderemos afirmar que aquele terreno ele poderia ser privado ou ser público? Bom, daqui a pouco a gente vai tentar dirimir essa dúvida, tá? Então eu falei para vocês aqui a questão do bem público, né? Essas regras que eu acabei de citar, interesse público justificado, avaliação prévia, autorização legislativa, desafetação e licitação na modalidade de concorrência pública estão presentes lá no artigo 17 da Lei 8.666/93, que é a lei de licitações e contratos administrativos, tá bom? Estão lá presentes esses requisitos aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar, vamos supor que aqueles terrenos não sejam públicos, eles sejam terrenos privados, né? Então nós temos ali vários terrenos, vários proprietários. Olha só, quando você vai comprar um terreno, existe já aquela complexidade. Às vezes o terreno é de herdeiro, não é? Os herdeiros precisam assinar. Às vezes o terreno tem problema. Às vezes o terreno está hipotecado. São várias hipóteses que se recaem em cima de um bem público, de um bem particular que vai ser vendido. Então ali você tem vários terrenos e foram vendidos. O que me chama a atenção é o seguinte: estamos já considerando ele como se fosse privado, né? Foram vendidos por pessoas privadas. O que me chama a atenção na venda daquele terreno é o seguinte: é que eram vários proprietários e ao mesmo tempo ali a igreja conseguiu convencer, não é, todos aqueles proprietários a vender ao mesmo tempo aquele terreno. É isso que me deixa pensativo em relação a esse aspecto. Então, são vários proprietários e a igreja conseguiu convencer todos os proprietários daquele terreno a venderem ao mesmo tempo a igreja para a construção do grande templo. Isso é algo inédito ao meu sentir, né? Ao meu sentir, porque, como eu disse, a venda de uma propriedade não depende só do valor do dinheiro que você tem para comprar. Às vezes você tem um valor para a compra daquele imóvel, mas ele tem outras questões jurídicas envolvidas e você não consegue comprar. Não pela questão do dinheiro, mas pela questão burocrática da coisa, as questões jurídicas ali envolvidas, não é? Então vamos partir aqui do nosso ponto de vista ao seguinte: no âmbito particular, o que pode ter acontecido ali? São hipóteses que eu estou trazendo aqui para os senhores, não estou afirmando, né? Existe um contrato chamado contrato de gaveta, que é muito utilizado por muitas pessoas quando ela vai vender um imóvel, né? Vender um imóvel com alguns interesses. Em primeiro lugar, o interesse do contrato de gaveta é você escapar da carga tributária, porque vamos supor que um daqueles terrenos ali, ou vários daqueles, ou todos os terrenos, ou um deles estava financiado junto a algum banco, né? Financiado junto a algum banco. Então, como ele está financiado, o que acontece? Resolveram passar para a igreja, é uma hipótese também, a gente pode analisar, né? Resolveram passar para a igreja, mas não transferiram a propriedade, transferiram apenas o financiamento, né? Fizeram assim, um contrato informal, porque no contrato de gaveta, deixa eu explicar para você, é o seguinte: você tem um imóvel, você financiou um terreno pela Caixa Econômica, ou um apartamento pela Caixa Econômica, certo? Mas você quer se desfazer ali daquele apartamento, você quer vender o apartamento, então você pagou já algumas parcelas, então você vai repassar para uma outra pessoa aquele imóvel. Você que fez o contrato diretamente com o banco, com a Caixa Econômica, você é chamado de mutuário. Exatamente, você é chamado de mutuário. E aquela pessoa que vai comprar o terreno a você, mas apenas vai assumir as prestações que estão faltando,
ela é chamada justamente de gaveteiro, você entendeu? Então, você é o mutuário, é aquela pessoa que vai assumir esse financiamento, é o chamado de gaveteiro. Por isso que a gente chama de contrato de gaveta. Então, o que acontece? Eu tenho um terreno, financiei pela Caixa Econômica, você quer comprar ele. Então, eu chego para você e digo, ó, você quer assumir as parcelas desse terreno? Você quer assumir? Não, eu quero. Então, você vai pagando essas parcelas. Quando você concluir o pagamento de todas as parcelas restantes, eu transfiro para você a propriedade. Então, você aceita. A gente faz um acordo informal, chama-se um contrato de gaveta, e você vai pagando as parcelas. Então, com isso aí, primeiro, se eu for transferir o financiamento para você, a carga tributária é muito alta para você transferir um financiamento. Até se você comprar um carro financiado e você for transferir o financiamento para outra pessoa, faz lá uma pesquisa e vê quanto é que você vai ter que pagar. É uma taxa altíssima. Então, as pessoas usam esse contrato de gaveta, que é um contrato ilegal, porque tem como objetivo, não é um contrato reconhecido, não tem validade jurídica, porque ele tem como objetivo se livrar da carga tributária. Então, eu faço um contrato com você, eu não preciso transferir a você o financiamento, então não vou pagar taxa nenhuma, não é? Não vou pagar taxa nenhuma, ok? Então, você vai pagando aí o imóvel, você vai pagando. Agora, qual é o risco desse contrato de gaveta? Primeiro, para o mutuário, a pessoa que tem um compromisso com o banco, para o mutuário, há um risco. Há um risco, por quê? Para a pessoa que vai adquirir esse financiamento, né? Desculpa, aquela pessoa que vai adquirir este financiamento, é um risco. Primeiro, se ele morrer, todo o valor que ele pagou não pode entrar na partilha, tá? Não pode entrar na partilha. Se o gaveteiro morrer, aquele que assumiu o valor restante do imóvel, né? Se o mutuário morrer, a pessoa que tem um compromisso lá com o banco, instituição financeira, a família vai entrar na sucessão e você que está pagando não vai ter direito a nada. Entendeu? Então, esse é o risco desse contrato de gaveta. Então, se a pessoa que é o real proprietário falece, tchau para você. A família vai dizer o quê? Não, o bem é nosso, direito de sucessão. Se você morrer, a sua família não vai poder entrar com a ação para rever o valor que você pagou. Por quê? Porque juridicamente aquele imóvel está no nome do antigo proprietário. Então, o que é que pode ter acontecido aí com esse terreno da Assembleia de Deus? Isso pode ter acontecido também. Pode ter acontecido. Foi feito um contrato de gaveta, né? E nesse transcorrer alguma coisa aconteceu, algum proprietário morreu, não é? A família o proprietário de algum dos terrenos ali morreu, e a família disse, não, o bem é nosso. E aí surgiu questões jurídicas, questões judiciais. Isso pode muito bem ter acontecido. Essa é a questão do risco de você fazer esses chamados contratos de gaveta. Agora, veja bem, quando você tem uma propriedade, e eu quero trazer aqui rapidinho uma coisa importante a você, olha só, se você vai vender uma propriedade, né, você tem lá uma propriedade privada e você vai vender, e o seu terreno, ou seu imóvel, seu terreno, ele custa mais de 30, né, ele for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, até, eu acho que dá mais ou menos aí quase 30 mil reais, mais de 30 mil. Então, se o seu imóvel, se o seu bem tiver valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no nosso país, o que acontece? Você tem que fazer por escritura pública. Você não pode fazer um contrato particular, reconhecer em cartório, firma, né? Fazer o reconhecimento de firma e está tudo certo, não. Você vai ter que fazer essa venda pelos modos oficiais. Exatamente. Você vai ter que comparecer lá ao tabelião, através de um documento público, providenciar uma escritura pública daquele terreno, e no ato, né, geralmente no ato, você vai fazer o recolhimento do ITBI, mas no caso das instituições religiosas, elas não pagam ITBI. Alguém pode até perguntar, mas o terreno não é templo, né? A Constituição traz a imunidade tributária em cima dos templos e igrejas.
Mas o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão bem curiosa, em um determinado município, onde a igreja comprou um terreno para construir um templo e o município cobrou rapidamente o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, né? Imposto de Transmissão de Bens entre Pessoas Vivas, né? Então, o município cobrou, aí eles recorreram, o processo chegou até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse não, o terreno foi adquirido para construir o templo, então recai sobre ele a imunidade tributária. Então, nesse caso ali, a igreja não pagou qualquer tipo de imposto, tá bom? Sobre a compra daquele terreno. Então, veja bem, se aquele terreno ali, logicamente, custou 12 milhões de reais, obviamente está aqui incluso o artigo 108. Eu vou ler para você, ó. Não dispõe na lei em contrário, artigo 108 do Código Civil. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, aquela transação ali, a compra daquele terreno, tem que ser feita através de uma escritura pública. Tem que estar constando lá a escritura pública. Então, quando você faz uma escritura pública na venda de um imóvel, não é? Ou de um bem imóvel, a venda de um imóvel, lá no tabelião, todo cartório de tabelião, ele tem um livro. Quando você casa, lembra? Você tem um livro. Quando você faz a transferência de um bem para alguém, tem um livro. Você comprou um carro, vai transferir, você vai lá no cartório, você vai assinar o livro. Tá? O livro, você tem lá a referência, a folha onde você assinou, porque num dia que você quiser fazer uma pesquisa, você pode ir lá no cartório ou os poderes públicos, por exemplo, requisitar lá nas folhas tal, livro tal. Então, se a igreja comprou aquele terreno ali, não é? Se a igreja comprou aquele terreno ali, com certeza esse procedimento foi feito através de uma escritura pública. Tá? Se não seguiu a esses trâmites legais, está presente uma ilegalidade. Se a igreja também fez algum contrato de gaveta naquele terreno, também está presente ilegalidade. Por quê? Porque o contrato de gaveta ele é utilizado, como eu disse, para escapar da fiscalização tributária. É não pagar os impostos necessários, é colocar em risco o negócio. Eu espero que nesse caso concreto, a igreja não tenha colocado aí 12 milhões de reais em um contrato de risco, né, que é o contrato de gaveta, porque isso aí seria um grande prejuízo. Também eu espero que, claro, aquele terreno não tenha sido fruto de uma doação. Por quê? Como eu disse, se fosse uma doação, os poderes públicos teriam que ter o procedimento. Olha só, se for fruto de uma doação aquele terreno, tem que ser feito todos os requisitos legais que eu trouxe aqui para os senhores. Interesse público, licitação pela modalidade de concorrência, desafetação de um bem público. Isso tem que ocorrer. Agora, preste muita atenção. Voltando à questão pública, quando os poderes públicos ele doa um terreno, por exemplo, para que seja feito ali alguma questão social, né? Se ele doa o terreno e também constrói, arma toda a estrutura e entrega pronto com toda a estrutura, não precisa haver a licitação. Agora, se ele apenas doa a terra nua e fica a cargo da entidade social levantar toda a estrutura, aí tem que ser feito lá a modalidade de licitação concorrência. É isso que tem que ser feito com todo o procedimento, porque é um bem público. Então, o que pode ter acontecido ali também em relação às questões públicas, né? Muitos daqueles terrenos ali são bem de marinha. Eu não estou falando da marinha as Forças Armadas. Eu estou falando, bens de marinha são aqueles bens que distam uma certa distância do mar. São pertencentes à União, tá? Então,
Existem algumas propriedades que estão a tantos metros do mar, né? Essas propriedades são pertencentes à União. Então, quem construir ali tem que pagar o imposto à União daqueles referidos bens de marinha. Então, o que acontece? Aquele terreno pode ter sido da União. É uma possibilidade também. Quando o poder público faz a doação de um terreno, não é? De um terreno, digamos, vamos doar um terreno para construir uma igreja. Tem que ser feito ali uma igreja. Se o poder público doar um terreno para uma entidade social, diz, aqui tem que construir uma creche, tem que fazer a creche. Ou seja, sob pena de haver a reversão do bem. É isso aí, a reversão do bem. Então, o que é que pode ter acontecido também? É uma possibilidade. A União, tá? A União ter doado aquele terreno ali para a Prefeitura do Recife. E a lei de licitações, a lei 8.666/93, é clara quando diz que quando a doação ela é feita de um órgão público para o outro, não precisa de licitação. Pode ser dispensada a licitação. Ela vai doar, por exemplo, o Estado vai doar um terreno para a Prefeitura, não precisa de licitação. A União vai doar um terreno para a Prefeitura para construir alguma coisa, não precisa de licitação. Então pode ter havido que a União doou aquele terreno ali para que a Prefeitura construísse uma escola, um compás. O compás, né, tá sendo uma febre, foi uma febre aí, uma marca do governo da Prefeitura do Recife, né, a atual Prefeitura do Recife. Pode ter acontecido daquele terreno ser fruto de uma doação para a Prefeitura do Recife, para que fosse construído ali, por exemplo, o quê? Um compás, um hospital da mulher, alguma coisa desse tipo, não é? E o que é que acontece? A Prefeitura, eu estou conjecturando, não estou afirmando isso, quero deixar bem claro, a Prefeitura pode ter pego esse terreno e doado, por que não? Para a igreja. E o que é que aconteceu? A União tomou conhecimento. Quando a União tomou conhecimento, disse, não, nós doamos o terreno para construir um compás. E vai construir agora uma igreja? Não, então me dá o bem de volta. Não, me dá o bem de volta, não é? É isso que pode ter acontecido. Essas questões todas envolvidas. Várias questões ali podem estar envolvidas, podem ter incidido na compra de um bem. Como eu disse, quando você vai comprar um bem, principalmente um bem daquela amplitude, muitas questões judiciais estão ali envolvidas. Agora, veja bem, algumas pessoas me questionaram, estão questionando a questão do seguinte, logo no limiar, né, da compra daquele terreno, uma pessoa política, né, chegou lá no púlpito do Templo Cego, da Assembleia de Deus, e disse assim, pastor, igreja, né, nós conseguimos um local para construir o grande templo. Aí eu, nós? Como nós? Exatamente, uma pessoa política, não é? Uma figura política, chegou ali no púlpito lá do Templo Cego da Assembleia de Deus e disse, nós conseguimos um terreno. Eu pergunto, nós? Como nós? Como nós? Ora, quem era para ter dado aquele recado ali? O aviso oficial era o pastor Ailton, pastor presidente da Assembleia de Deus, anunciar, gente, nós compramos, aí vamos conseguir um terreno. Agora, uma figura política chegou ali no púlpito e disse, nós, né? Depois disso, começaram aí os questionamentos a respeito dessa questão pública daquele terreno. Vocês entenderam o que está acontecendo? As possibilidades que pode ter havido ali? Então, o poder público pode ter cedido aquele terreno para construir um bem e eles simplesmente direcionaram para outro bem, não é? Simplesmente para aquele outro bem. E uma vez que o terreno foi doado para o município para construir um bem, por exemplo, a União cede aquele terreno para construir um compás, para fazer um hospital da mulher, do idoso, enfim. Se não for construído o hospital, o compás, tem que devolver. Não pode ser vendido. Não pode ser vendido. Será que o município, sabendo disso, se for um bem da União, pegou aquele terreno, vendeu para a igreja, a União tomou conhecimento, o que é que aconteceu? O que foi que aconteceu?
A União tomou conhecimento, reversão do bem, porque não teve a destinação social determinada pelos poderes públicos, de interesse público, não foi interesse da União, construiu ali um templo, e aí os 12 milhões foram pagos e o pastor Ailton ficou aí desesperado com a mão na cabeça. Só lembrando que um fato marcante aqui no estado, não é isso, levou não é, a parada, a continuidade daquele tempo, que estava já no início, não é? Estava já no início, e um acontecimento marcante fez com que aquele templo não desse continuidade. Essas possibilidades que eu apresentei para os senhores, eu não estou afirmando que a igreja fez contrato de gaveta, eu não estou afirmando que aquele terreno é um bem público e foi doado para a igreja, eu não estou afirmando que a igreja fez um contrato fraudulento de contrato de gaveta, um contrato ilegal, não aceitável, eu não estou afirmando isso. Eu estou levantando as hipóteses jurídicas que podem ter acontecido com aquele bem. Por quê? É um ato complexo, são vários terrenos. E como eu disse, não é? A igreja conseguiu convencer vários proprietários ao mesmo tempo que vendesse aquele terreno. Todos estavam de acordo com a venda daqueles terrenos para a igreja. Como eu disse, na compra de um bem, não importa só o valor que você tem para comprar aquele bem, mas as questões jurídicas envolvidas com aquele bem. Às vezes você tem um dinheiro para comprar tal apartamento, mas falta um herdeiro assinar, outro herdeiro assinar. Você entendeu? E você não consegue comprar aquele bem. Alguém pode dizer, mas a igreja tem muito dinheiro, né? Realmente tem. Mas eu estou falando a você das questões jurídicas envolvidas naquele bem, tá? O que é que você acha? Você acha que aquele terreno é um bem público? Você acha que aquele terreno é um bem público? E ao final aqui eu quero dizer o seguinte, pastor presidente Ailton José Alves, esse terreno foi comprado, na minha opinião, através de uma escritura pública. Logo, foi registrado em cartório, oficialmente tem que ser registrado. Porque o bem tem valor acima de 30 salários mínimos, não é? Seria simples a Assembleia de Deus publicar nas suas páginas oficiais, não é isso? O documento oficial, a escritura pública, que é o documento essencial que vai comprovar realmente, porque na escritura pública você vai ter ali o antigo proprietário do imóvel e o atual proprietário do imóvel, tá bem? Um grande abraço, se você achar interessante esse conteúdo, compartilhe com alguém, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Ficou um pouco longo, mas eu precisava me estender um pouco. Um abraço.